Bom dia, iniciamos esse recrutamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no dia 11 de agosto de 2022, gravado e está disponibilizado na cultura. Vamos iniciar os trabalhos com o processo de Emerson Network Power do Brasil Limitada. É um pedido de retificação julgado, aqui minha relatoria. Ao momento que eu vou fazer registro para fazer essa patrona. Muito bem, trata-se de pedido de retificação julgado. Contradição proferida pela coluna 7ª Câmara Julgadora, que deu parcial provimento ao recurso ordinário. Os itens 1 a 6 e 9 do AIM foram recolhidos pela autuada, restando em discussão as seguintes acusações: acreditar-se devidamente semestre, decorrente da escrituração de documentos fiscais de entrada emitidos em hipótese não prevista em legislação. Item 7 do AIM. Deixar de solicitar o cancelamento de documentos fiscais eletrônicos. Item 8 do AIM. A coluna 7ª Câmara Julgadora manteve integralmente o item 7 e cancelou o item 8 do AIM. No pedido de retificação julgada, alega-se erro na transcrição dos itens do AIM. Por fim, requer que reste expresso que o legitimamento tido como indevido foi realizado para anular a conduta penada no item 8 do AIM. Esse relatório, doutora Ana Carolina, teria alguma colocação a fazer? Não, presidente, só vim acompanhar mesmo, sem colocações. Obrigado. Obrigada. Senhor presidente, se eu posso, só um segundo, eu atravessei uma petição ontem, apenas no sentido da aplicação da súmula 10, né? Eu já acompanhei o voto, mas como já é praxe, ainda mais sendo um PRJ, embora não seja o momento mais adequado, a gente acha, a representação acha interessante, importante, que fique constando que é um pedido da parte também, a aplicação da súmula 10, né? Então, como provavelmente isso será objeto aqui do próprio voto, né? A gente atravessou essa simples petição para a sua aplicação. Muito bem, obrigado, doutor Fabi. Eu vou passar o voto. A autuada alega que, abre aspas, não obstante o acerto da decisão no cancelamento do item 8, esta incorreu em pequeno erro ao afirmar que, analisando os demonstrativos folha 109 e folha 132 e 133, verifica que as notas fiscais do item 8 guardam perfeita identidade com os créditos tomados do item 7. Ou seja, esse creditamento devido foi realizado para anular os efeitos da conduta descrita no item 7. O creditamento tido como indevido, objeto do item 7, foi realizado com o intuito de anular os efeitos da conduta descrita no item 8, com a autossolicitação do cancelamento de notas fiscais de saída, e não da conduta descrita no próprio item 7. Analisando a referida decisão, entendo que existe razão autuada, uma vez que, ao teor decidido, o creditamento indevido, item 7 do AIM, foi realizado para anular os efeitos da conduta descritas no item 8 do AIM. Assim, retifico o antepenúltimo parágrafo das folhas 1999, fazendo constar. No tocante ao item 8, acolho as razões recursais para reconhecer que a infração narrada foi absorvida pela infração do item 7. Analisando os demonstrativos de folhas tais e quais, verifica que as notas fiscais do item 8 guardam perfeita identidade com os créditos tomados do item 7. Ou seja, esse creditamento devido foi realizado para anular os efeitos da conduta descrita no item 8. Assim, a conduta mais gravosa da razão do item 7 observou aquela do item 8, que por esse motivo deve ser cancelada. A retificação acima não altera o quanto decidido pela coluna 7ª Câmara Julgadora. A súmula 10 desse TIT revisou o entendimento quanto à aplicação dos juros nos seguintes termos. Os juros de mora aplicáveis no montante do imposto e multas de alta inflação estão
incidente na cobrança de tributos federais. O artigo 52 da Lei 13.427 determinou o caráter vinculante das súmulas perante os órgãos desse tipo, assim sua observância é obrigatória. Então, o destaque limita a aplicação dos juros à taxa Selic. Já concluindo meu voto, pelo exposto, com esse documento, eu pedi retificação de julgado. Então, é assim que eu voto. Então, eu pedi retificação de julgado bem simples, apenas para retificar a menção do item 7 e 8. Ok. É o momento que eu vou fazer registro do voto. Muito bem, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. O Dr. Paulo. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, pedi retificação julgado diante do Emerson Network Power do Brasil Limitada, que eu conheci integralmente provito. Então, o recurso ordinário restou conhecido integralmente, com julgamento médico e parcialmente provito. Agradeço a presença da doutora Ana Carolina. Doutor Inácio, só uma dúvida, desculpa, uma parte do seu voto o som foi cortado aqui para mim, eu só queria entender direito a questão do juro Selic, então a decisão da instância ordinária foi alterada também para a limitação dos juros da taxa Selic? Isso mesmo. Tá ótimo. Muito obrigada, presidente, obrigada, demais jogadores, bom dia para vocês. Bom dia. Vamos passar para o próximo processo. Prazo Produto de Carne Limitada, relatoria doutora Maria Anselma, é o recurso ordinário, e vista doutor Alexandre. Muito bem, esse processo já esteve em pauta. A doutora Maria Anselma poderia, resumidamente, nos relembrar dos autos? Pois não, doutor. É uma infração que a empresa, ela, no período compreendido entre janeiro de 2010 e dezembro de 2011, ela emite notas fiscais com o valor da base reduzida, mas inclusive a venda de hambúrguer para interestadual. Esse é o item 1. E o item 2, ela também deixa de pagar o ICMS no período de janeiro de 2010 a 2001, referente ao conforme demonstrativo, tratando-se de fabricação de produtos de carne, comercializa a operação de carne tipo hambúrguer, cujas descrições adotadas no próprio autuado. A autuada traz as provas, né, de que a empresa realmente fazia indústria de carne de hambúrguer, mas não com os demais condimentos, né, tratando-se de carne efetivamente pura.
Mas assim, é isso. A primeira instância manteve o auto, eu também mantive e o doutor pediu vistas. É isso, presidente. Só um momento, doutora Maria Selma. Sim. Muito bem. Então, doutor Alexandre? Eu já registrei o voto. Por algum motivo, eu não entendo, aparece duas vezes o recurso ordinário aqui da empresa, no sistema. Eu registrei ele 2 vezes, né? Eu vou a meu voto. Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão principal discutida no recurso ordinário da contribuinte, acerca das operações de venda de preparações de carne tipo hambúrguer, serem ou não agraciadas com a isenção do imposto nas operações internas e redução da base de cálculo do imposto nas operações interestaduais, pedindo vênia desde logo para adotar o detalhado relatório já apresentado pela ilustre juíza relatora, a quem desde já rendo minhas homenagens. O fisco acusa o contribuinte no item 1 do AIM de ter deixado de pagar imposto no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2011 na venda interna de preparações de carne tipo hambúrguer, por considerar isentas as operações ao classificar referido produto no NCM 02023000, sendo que o fisco entende como correta a classificação correspondente ao NCM 16025000. E no item 2 do AIM, é acusado de ter deixado de pagar ICMS, também no mesmo período, na venda interestadual de preparações de carne tipo hambúrguer, com erro na determinação da base de cálculo do imposto, também por erro da classificação do produto. A contribuinte classifica no NCM 02023000 e o fisco entende que o NCM correto é 16025000. A contribuinte se defende desde a acusação fiscal, afirmando, desde sua defesa, se defende da acusação fiscal, afirmando desde sua defesa que os produtos que produz e comercializa, hambúrgueres compostos de 100% de carne bovina e congelada, são de fato e de direito beneficiadas tanto pela isenção do imposto nas operações de saída internas, quanto pela redução da base de cálculo do imposto nas operações de saída interestaduais. As regras vigentes na época das operações e que tratam da isenção e da redução da base de cálculo do imposto para produtos cárneos encontram-se nos artigos 144 do anexo 1 do regulamento, CMS, no caso de isenções, e artigo 45, anexo 2, do mesmo regulamento, em relação à redução da base de cálculo, que eu transcrevo o texto dos 2 artigos. Assim, a discussão colocada, da forma como analisa o caso dos autos, se resume a verificar, no primeiro momento, quais são, de fato, os produtos efetivamente produzidos e comercializados pela contribuinte, e que serviram de base para a lavratura da presente acusação fiscal, ou seja, se tais produtos podem ser definidos tecnicamente como carne in natura, NCM 02023000, ou se devem ser classificados como preparações de carne bovina, que é o NCM indicado pelo fisco. E, uma vez definidas as características dos produtos e sua correta classificação fiscal, se a eles são aplicáveis ou não as regras legais supratranscritas que tratam da isenção nas saídas internas e redução da base de cálculo do imposto nas saídas interestaduais realizadas pelo contribuinte com tais produtos. No que se refere à composição dos produtos que serviram de base para a lavratura da acusação fiscal, foram juntados aos autos pela contribuinte cópia dos comprovantes de avaliação de rótulos, folhas 4.481, 4.510, expedidos pelo Serviço de Inspeção Federal do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, órgão do governo federal que é responsável pela habilitação dos produtos decorrentes do abate do gado bovino e que tem competência para autorizar a impressão de rótulos das embalagens, nos quais é informada a composição dos produtos aos consumidores. E pode ser verificado, pela simples leitura de referidos documentos, que a composição dos produtos comercializados pela contribuinte e que serviram de base para a lavratura da presente acusação fiscal é carne bovina congelada ou resfriada sem adição de temperos. Veja, à guisa de exemplo, o teor de parte do documento de folhas 4.481, no trecho em que são relatados os detalhes
do processo de fabricação, embalagem, armazenamento e transporte dos produtos fabricados para contribuinte. Eu transcrevo um trecho aqui, vou só ler a parte grifada. Ele fala, né, do recebimento da matéria-prima, da armazenagem da matéria-prima, e aí segue o documento falando da moagem. Da câmara fria, as matérias-primas, carne congelada e resfriada de bovino sem osso, seguem para a área de processamento, onde sofrem processo de moagem. Formatação. Através de carrinhos de aço inox, a massa de carne é moída é transportada para a máquina de formatação, onde as peças são moldadas com formato e peso conforme especificação. Congelamento. Ato contínuo, as peças passam pelo túnel de congelamento a temperatura de menos 47 a menos 51 graus centígrados por aproximadamente 2 minutos, saindo com temperaturas inferiores a menos 12 graus. As temperaturas são controladas continuamente por termômetros calibrados, etc, etc. E termina aqui. E aí segue para a embalagem. Eu sigo no meu voto. A contribuinte também trouxe aos autos, entre outros documentos, cópia de parecer técnico expedido pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo, folhas 4.724 e 4.756. Documento cuja juntada foi acolhida pela terceira Câmara Julgadora desse tribunal, as folhas 4.807 e 4.809, tendo sido determinada pelo órgão julgador a realização de diligência para que a dota representação fiscal se manifestasse sobre eles. Referido parecer técnico, de fato, analisa com detalhes os produtos produzidos e comercializados pela contribuinte, tendo chegado à seguinte conclusão. E aí eu transcrevo o trecho que está nas folhas 4.731, 4.732. Eu vou ler só a parte grifada, né, das considerações finais. A carne moída, assim como o hambúrguer, objeto da presente análise, são obtidos por operações exclusivamente físicas para redução de tamanho, comminuição/moagem, e mistura de diferentes cortes ou retalhos para padronização do teor de gordura, que no caso do hambúrguer deve estar entre 18% e 22% para manutenção da suculência, além de congelamento para manutenção do formato após moldagem. Nos hambúrgueres objeto desta análise não ocorre nenhuma alteração de composição química da carne durante o processo de elaboração, permanecendo como carne in natura até o momento do preparo para o consumo. Ao contrário da grande maioria dos hambúrgueres comercializados no varejo, o produto objeto do presente parecer apresenta características físicas, químicas e sensoriais totalmente distintas, uma vez que só contém carne bovina. De acordo com a tabela TIP, as carnes de animais da espécie bovina congeladas estão inseridas na seção 0202, onde os diferentes produtos recebem uma codificação denominada Nomenclatura Comum do Mercosul, NCM. Utilizando este mesmo instrumento de classificação tabela TIP, Brasil 2012, entendemos que o produto objeto da presente análise técnica estará adequadamente classificado no NCM 02023.000, carnes de animais da espécie bovina congeladas e desossadas, pois se trata exclusivamente de carne bovina in natura submetida a moagem e porcionamento em formato oval, sem introdução de nenhum processo que altere as características de carne bovina in natura moída. Acrescentamos que quaisquer usos desses dados para estatísticas futuras só poderão ser consistentes se o enquadramento for nessa categoria, pois esse produto é essencialmente carne bovina. Os hambúrgueres em análise não são preparados ou conservados, pois não contêm ingredientes ou aditivos adicionados à carne e são, em sua essência, carne bovina moída. Eu sigo no meu voto. Portanto, ao que se vê, foi o próprio órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo que analisa e confirma que o produto hambúrguer produzido e comercializado pela contribuinte e que é objeto dos dois itens da presente acusação fiscal, conforme comprovante de avaliação de rótulos de folhas 4.481, 4.510,
deve ser considerado tecnicamente apenas como carne in natura, pois sua preparação ocorre sem que sejam adicionados quaisquer aditivos, como ocorre com os demais produtos comumente encontrados no varejo, que são preparados com adição de sal, condimentos, proteína de soja, acidulantes, antioxidantes, corantes, estabilizador de cor, regulador de acidez, realçador de sabor, etc. Definida tecnicamente pelo órgão técnico do governo bandeirante a composição do produto produzido e comercializado pela contribuinte, ou seja, que se trata exclusivamente de carne bovina in natura, submetida a moagem e porcionamento, sem introdução de nenhum processo que altere características da carne bovina in natura moída, resta reverificar qual a classificação que a ele deve ser atribuída. E quanto a este assunto, verifique ter sido juntado aos autos cópia da solução de consulta COSIT 98035, que está em folhas 4.766/4.770, emitida pela Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil, e que é clara em sua conclusão ao tratar da classificação fiscal que deve ser dada ao produto hambúrguer, composto exclusivamente de carne bovina, sem adição de outros ingredientes. Diz aqui o documento da Receita Federal do Brasil. No caso objeto do presente processo, a carne bovina do hambúrguer passou apenas pelos trabalhos de moagem, mistura e congelamento, tratamentos admitidos para produtos das posições do capítulo 2. Não foi cozida, panada, temperada, nem tratada de outra forma. Por esse motivo, o hambúrguer deve se classificar na posição 0202 e não posição 1602. Nem mesmo a mistura de carnes de diferentes partes do boi, como acontece no presente caso, pode justificar a exclusão do hambúrguer da posição 0202, uma vez que as NESH permitem até a mistura de carnes de animais diferentes no capítulo 02. Conclusão: com base nas regras gerais de interpretação do sistema harmonizado da nomenclatura comum do Mercosul, o hambúrguer de carne bovina cru, congelado, sem tempero nem outros ingredientes, classifica-se no código NCM 02023000. Eu sigo no meu voto. Importante mencionar neste ponto que NCM é código utilizado para a classificação de produtos e mercadorias adotado pelos países do Mercosul. E no Brasil, o órgão responsável para determinar o NCM de cada mercadoria comercializada é a Receita Federal do Brasil, órgão do governo federal, devendo prevalecer, portanto, o entendimento firmado pela consulta COSIT 98035, acima transcrito, para fins de classificação fiscal dos hambúrgueres fabricados pela contribuinte autuada, que, segundo as provas dos autos, são compostos de 100% de carne in natura. E aí eu faço referência aqui novamente ao laudo. Assim, analisando apenas as provas retromencionadas, já se torna possível constatar o desacerto da acusação fiscal, cuja base é o questionamento da classificação fiscal do produto produzido e comercializado pela contribuinte, em razão de suas características, definindo o fisco, na acusação fiscal, como se o produto comercializado fosse o hambúrguer comum encontrado no varejo, resultante da mistura de carne e de diversos aditivos, sendo certo que as provas dos autos retromencionadas confirmam não ser o caso do comércio de hambúrgueres comuns de varejo, e sim de produtos diferenciados, pois compostos apenas de carne bovina in natura, fracionada, moldada e congelada. Não bastasse o teor das provas retromencionadas, há ainda nos autos resposta à consulta tributária número 6282 de 2015, que trata exatamente do tema em debate nesses autos, e com riqueza de detalhes conclui que as saídas internas do produto, entre aspas, hambúrguer cuja composição consiste em 100% de carne bovina moída, resfriada ou congelada e sem adição de quaisquer ingredientes, condimentos ou temperos, fecho aspas, são isentas do imposto nos termos do artigo 144 do anexo 1 do regulamento do CMS. Esse documento é juntado às folhas 4.792 e 4.794. E aqui eu transcrevo só alguns trechos eu grifei, né, alguns trechos da resposta à consulta, mas eu vou ler que acho que falam exatamente do assunto. Explica, aqui mencionando ainda o questionamento da consulente, né? Explica a consulente que alguns de seus associados, operadores logísticos, distribuidores e indústrias fabricantes de produtos de carne em geral,
poderiam se beneficiar da isenção prevista nessa norma por promoverem saídas internas do produto denominado hambúrguer, cuja composição consiste em 100% de carne bovina moída, resfriada ou congelada e sem adição de quaisquer ingredientes, condimentos ou temperos. Aduz ainda que no curso do processo produtivo dessa mercadoria podem ser realizadas as etapas de moagem, compactação, moldagem, formatação, congelamento, o que, em seu entendimento, não desqualifica o estado natural, in natura, do produto, sendo, portanto, aplicável o benefício em estudo. Mais adiante, já na parte de resposta, o fisco menciona aqui. Por sua vez, em relação aos processos de corte, moagem, moldagem e compactação, que vão além daqueles previstos da norma em apreço, que são o resfriamento, congelamento, salgamento, secagem e colocação de tempero, entendemos que a sua utilização não descaracteriza o produto de carne ou produto comestível resultante do abate de aves, leporídeos e gado bovino, bufalino, caprino, ovino ou suíno, uma vez que apenas será apresentado de forma diferente da maneira como obtido logo após o abate do animal, continuando a ser, portanto, o mesmo produto. Mais à frente, sabemos que as carnes e miudezas comestíveis são classificadas no capítulo 2 da nomenclatura comum do Mercosul e as preparações de carne de peixes e crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos no capítulo 16, onde os hambúrgueres, em regra, estão enquadrados, pois, geralmente, são compostos de vários outros ingredientes além da carne, tais como proteína texturizada de soja, gordura vegetal hidrogenada, maltodextrina, proteína vegetal hidrolisada, regulador de acidez, estabilizante, conservante, glutamato monossódico, etc. E segue aqui, falando sobre todos os outros aditivos. Em relação a este último capítulo, podemos ler nas notas explicativas da posição 1601 que estão excluídas dessa posição a carne crua picada ou cortada em pequenos pedaços, sem quaisquer outros ingredientes, mesmo contida num invólucro, capítulo 02. O que nos leva a concluir que o produto aqui em estudo, apesar de ser hambúrguer, pode ser classificado no capítulo 2, em vez de estar classificado no capítulo 16, como em geral ocorre, por ser composto exclusivamente de carne e de sua gordura, sem qualquer outro ingrediente, permanecendo, por consequência, o mesmo produto previsto no artigo 1441 do regulamento, apenas apresentado de forma diferente. Sendo assim, entendemos que as saídas internas com o produto hambúrguer, cuja composição consiste em 100% de carne bovina moída, resfriada ou congelada, e sem a adição de quaisquer ingredientes, condimentos ou temperos, como descrito na petição de consulta, é aplicável a isenção de que trata o artigo 1441 do regulamento. Aí finaliza falando que a resposta aproveita o consulente dos termos da legislação. Como visto, sigo no meu voto, pelo teor da resposta à consulta, acima transcrita, o órgão consultivo do fisco bandeirante analisou com detalhes questão idêntica discutida nesses autos e firmou seu entendimento de que as saídas internas do produto hambúrguer, que seja composto de 100% de carne bovina, moída, resfriada ou congelada, e sem adição de quaisquer ingredientes, condimentos ou temperos, é isenta do ICMS nos termos do artigo 1441 do regulamento, vigente à época dos fatos. Nem se alegue, neste ponto, que o artigo 106 da Lei 6374 de 89 estabelece que o entendimento de resposta tributária aproveite apenas ao consulente. Isso porque o norte definido na resposta apresentada pelo órgão consultivo da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo demonstra o entendimento predominante do fisco sobre referido tema no momento em que foi analisada a questão. E, nos termos do artigo 524, parágrafo 2º do Regulamento ICMS, a divulgação do teor da resposta à consulta tem também a finalidade de orientar os demais contribuintes. Nestes termos, é de se concluir pelas provas dos autos que os produtos hambúrgueres produzidos e comercializados pela contribuinte e objeto da presente acusação fiscal
devidamente analisados pelo parecer técnico do Instituto de Tecnologia e Alimentos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo, faço referência às páginas aqui do laudo, são compostos apenas de carne bovina in natura, moldados, congelados e sem adição de quaisquer outros ingredientes. E, como tal, nos termos da solução de consulta COSIT 98035, deve ser classificado no Código NCM 02023000, motivo pelo qual a acusação fiscal de ambos os ditos do auto-infração mostram-se equivocadas, devendo ser canceladas. Deixe de analisar as demais questões suscitadas no recurso ordinário do contribuinte, inclusive preliminares recursais, tendo em vista o cancelamento integral da acusação fiscal. Reservamos-me ao direito de as analisar posteriormente, caso seja vencido o meu voto. Assim, pedindo vênia à ilustre juíza relatora, ouso dela divergir por entender que as provas dos autos permitem concluir, pelo desacerto da acusação fiscal, que pretende tributar operações praticadas pela contribuinte com produtos, hambúrgueres compostos de 100% de carne bovina in natura, que se encontram abrangidos tanto pela regra de isenção, vigente à época dos fatos, é mencionado, artigo 144, anexo 1 do regulamento, no caso das operações de saídas internas, quanto pela regra que prevê a redução da base de cálculo do imposto para operações interestaduais, artigo 45 do anexo 2 do regulamento, do mesmo regulamento, pois tratam-se de operações com produtos classificados acertadamente no LCM 02023000. Nestes termos, conheço do recurso ordinário da contribuinte e, de acordo com a análise das provas dos autos, a ele dou provimento para fins de cancelar integralmente os dois itens da acusação fiscal. É como voto, presidente. Agradeço, doutor Alexandre. Então, o processo está em discussão. Presidente, parabéns, doutor Alexandre, pelo voto, brilhante mesmo, pela fundamentação. Mas eu vou manter meu voto, porque eu entendo que na consulta 547 de 2007 ficou bem claro, e eu acho que a própria empresa, a própria contribuinte, ela não conseguiu falar que o preparo é diferente daquele da consulta. Então, eu entendo que, ao preparar a carne, ela não é somente congelada, ela vai ser moída, ela é toda assim formatada, moída, formatada, congelada e, claro, que adiciona temperos, porque quando a gente vai comer um hambúrguer, a pessoa já tira do congelamento a carne totalmente preparada, né? Então, a contribuinte não conseguiu descaracterizar esse preparo, que eu entendo que realmente ficou bem claro também na consulta 547 de 2007. E a única coisa, presidente, que eu coloco aqui é se a gente faz a ressalva para dar parcial da súmula 10, né? Porque aqui eu estava mantendo a taxa, o artigo, em virtude, né, do imposto total, se a gente faz a ressalva da súmula 10. Então, eu daria assim, parcial, mas em razão da modificação da súmula. Então, eu acho que pode fazer sim, doutora Maria Anselmo. Então, a doutora aí, eu acho que teria que... Aqui no meu sistema, ele está falando, aguardando o registro do voto relator. Então, aí, eu acho que a doutora faz uma preferência. Tá. Em uma preferência, essa menção, que a súmula 10 foi revisada, né? Para limitar o juro à taxa Selic. Então, a doutora aplica a limitação do juro à taxa Selic, então, e mantém os demais entendimentos do voto, né? Tá. Aqui eu tenho como modificar o voto do relator. Isso mesmo. Eu vou, então, alterar somente no que diz a súmula 10. Isso mesmo. Redigir preferência.
Deixa eu só pegar aqui. Bom, olha, ficou então assim, olha, nos termos da revisão da súmula 10, por este egrégio tribunal, retifico o meu voto para que, quanto aos juros de mora, sejam os aplicados pela taxa Selic. Diante desse entendimento, dou parcial provimento ao recurso ordinário do contribuinte, porque é uma coisa que ele fala. E na emenda, então, retifico o meu voto somente no que se refere à súmula 1097 para dar provimento parcial ao recurso ordinário da contribuinte, mantendo os demais itens. Alguma colocação? Não, tudo bem. Então, na questão
Conhecimento integral com julgamento do mérito. Parcialmente excluído. Acho que ficou registrado, doutor. Deve estar registrado. O processo está em discussão. Eu vou pedir licença à doutora Maria Selma. Eu vou acabar acompanhando o voto do doutor Alexandre, porque está provado que onde é a manifestação fiscal, o relato da infração, então, para o agente fiscal, não importa se tem condimento ou se o hambúrguer adicionado tempero ou não, ou é in natura, né? E aí, nos termos da resposta à consulta do doutor Alexandre, para mim ficou claro que se o hambúrguer é in natura, ou seja, não há adição de condimentos, temperos e outros produtos, a Secretaria Fazenda reconheceu o direito à isenção. Então, por esse motivo, eu vou pedir licença ao doutor Maria Selma, eu vou acabar acompanhando o doutor Alexandre. Só para me manifestar também, eu tenho o mesmo entendimento do doutor Inácio, e vou acompanhar o doutor Alexandre. Me chamou a atenção que as duas consultas, né, fugiu o número agora, a 457 é a outra, mas a que o doutor Alexandre cita no seu voto, fugiu o número agora, ela é mais recente, né, e é bem o caso em tela. A outra eu acho que pode não ser tão enquadrado, então por isso eu estou acompanhando o doutor Alexandre também. Ok. Só para mencionar, existem outros 2 votos já que já foram dados, não do mesmo contribuinte, mas em 2018 e 2019, com nesse mesmo sentido. Né? Por lealdade processual, aqui devo dizer que há votos que cancelaram ainda exatamente iguais a esse, com hambúrgueres compostos 100% de carne bovina. Ok. Agradeço, doutor Tabi. Eu vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Muito bem, encerrada a votação, o recurso original de Blas, o produto de carne limitada, foi conhecido e provido, restando vencedor, voto ao doutor Alexandre. Agradeço a presença da patrona. Muito obrigada a todos. Boa sessão. Bom dia. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Parabéns, doutor Alexandre. Foi um voto muito bem fundamentado. Foi. Uhum. Sim. Então, por isso, Desceu mesmo os detalhes. Desceu em detalhes que eu procurei, eu já tinha conhecido um outro voto da Heloísa, que é assistente do Tite também, que mais ou menos no mesmo termo, por isso que eu fui atrás, mas ele não é tão fundamentado e tão detalhado como o seu, né? Realmente muito bom. Eu acho que também você deve ter acompanhado, nós passamos por uma situação com um produto diferente, mas a lógica era a mesma, de uma empresa que vendia cebola cortada. Ah, sim, sim. Ele tem, sim, além daqueles casos todos daqueles vegetais, aqueles mini vegetais, né, que são congelados, isso deu foi alteração legislativa depois. A dúvida é se eles perdiam a condição de produtos in natura ou não, porque eles são importados. Se é industrialização ou não, né? Acho que era cebola e alface, se não me engano, também destinados à cadeia de hambúrguer. De hambúrguer. Muito bem. Muito bom. Encerramos o processo do dia de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento dessa 7ª Câmara Julgadora, no dia 11 de agosto de 2022. Pedir a Oswaldo encerrar a gravação.